Então, primeiro ponto, né, é a questão da navegação de cabotagem. A navegação que se fazia até então, depois no final da aula eu vou explicar melhor, se entender melhor por quê, aqui eu vou dar apenas um motivo, era a navegação de cabotagem. A navegação de cabotagem é um tipo de navegação onde não se perde a vista da costa, onde está sempre, o barco está sempre perto da costa. E essa navegação, ela era desempenhada pelas galeras ou pelos barcos que tinham remo. Os romanos usavam o trireme, né, que tinha 3 fileiras de remo. E esses barcos, eles tinham velas, aqui no caso tem 2 velas latinas, porque essa galera já é um pouco posterior, mas você podia usar vela quadrada, tá? Essas velas latinas eram velas triangulares, e se usavam velas quadradas, e não se dependia exclusivamente do vento. Lógico, se usava o vento, se o vento era um vento favorável, mas se o vento não era favorável, se recolhiam as velas e se remava, né? Uma galera, ela tinha por isso um calado, tá? Calado é a parte do navio, como o calado, né, aquilo que não se manifesta, é a parte do navio que não se manifesta, é a parte que está submersa na água, que a gente não vê, né? Então, o calado do navio, da galera, no caso, era um calado baixo. Por quê? Porque os remos, normalmente, eram 4 remadores de um lado, 4 de outro, e somava 8 numa fileira. Tá? Num barco, numa galera rápida, você tinha aí uns 120, 160 remadores. E esses remos, eles tinham que encostar no mar. Então, o bordo do navio, né, tanto o calado do navio quanto a borda do navio, que é aquela parte que fica para fora, ela tinha que ser baixa. E o navio, então, ele era um navio de pequeno porte por causa disso. Esse navio, ele não era adequado a viagens oceânicas. Um navio desse, ele tinha que ficar sempre na plataforma continental. Isso aqui é um desenho da plataforma continental, né? Todo oceano, ele tem a primeira parte do relevo oceânico, essa parte da plataforma continental, que está escrita aí, né? Essa parte, ela vai até 200 metros de profundidade. Aí vem esse penhasco, que a gente chama de talude, e vem as zonas, que são as zonas de profundidade, que dão a média da profundidade do oceano, né? Que são chamada região pelágica. Fora isso, a gente tem as fossas abissais, né, que tem aí por volta de 5 quilômetros de profundidade. Né? Então, essas zonas oceânicas, lógico, que provocam ondulações muito maiores que na plataforma continental. E na plataforma continental, você tem total orientação da costa, você tem possibilidade de pesca. Né? A gente às vezes se pergunta, nossa, mas por que eles morriam de fome no mar? Por que não pescavam? Porque os peixes, eles querem viver perto da fonte de alimento deles, que está concatenada com toda a cadeia alimentar, que são as algas. E então, na plataforma continental, eles estão por cima. Nas zonas mais profundas, não dá para pescar. Né? Tem peixes muito poucos peixes, e só vai ter grandes peixes, né? Vai ter baleias, vai ter tubarões, mas esses peixes que se comem, eles fáceis de pescar, eles vão estar na plataforma continental. Então, as galeras, elas viviam assim, em cima, aqui tem um desenho mais extenso, né? Eles viviam em cima das plataformas continentais. Se a gente pegar o mapa da Europa, por exemplo, esse mapa é do Google, né? Dá para ver essas zonas todas de azul mais claro são plataforma continental. Então, Londres, o Canal da Mancha, mesmo o Mar Mediterrâneo, tá? Não são zonas de azul muito escuro, azul profundo. É tudo plataforma continental. Então, essa navegação era uma navegação muito facilitada, tanto pela questão da orientação, que você tinha sempre a costa como baliza, dificilmente você perdia o seu caminho, e por conta também, principalmente, das ondas oceânicas. Como é que uma galera enfrentava o oceano? Não tinha jeito. A água entrava por todos os lados, né?
Então, as galeras eram barcos adequados à navegação de cabotagem. E aí que a gente vai ter o surgimento de outros tipos de navios que vão possibilitar a navegação transoceânica. Esses navios, eu pus, lógico que o grande navio aí de destaque é a caravela, né? E a caravela, ela é importante por quê? Porque ela não tem remadores, tá? E, voltando aqui, essa caravela foi a primeira caravela que eles utilizaram, né? Ela tinha aí de capacidade, dependendo, variou muito, eu estou pondo aqui os nomes genéricos, mas tem uma enormidade de tipos de navios. Ela tinha entre 30 e 80 tonéis de capacidade, era assim que se contava. Quantos tonéis eles conseguiram levar. Isso daí vai dar o termo tonelada, mas a tonelada difere dessa capacidade de tonéis, né? E ela levava aí 20 a 30 homens e tinha 2 mastros com 2 velas latinas. Maior que ela, a gente tinha o galeão já tinha 4 mastros. Esses 4 mastros, eles eram muito utilizados para ajudar a fazer manobras rápidas. Ele tinha uma capacidade muito maior e tinha o bordo não muito alto, para não ser muito facilmente atingido nos inimigos. O navio aqui uma caravela redonda, né? Essa aqui é uma caravela latina, que são as primeiras, e essa aqui é uma caravela redonda, que já tem uns castelos na popa, e esses castelos são essas elevações, onde tinha as cabines do capitão e etc. E ela já tinha uma capacidade para armazenamento muito maior. Um barco desse, só para vocês terem uma ideia, custava em torno de 15 milhões, tá? Alguns historiadores fazem os cálculos, é difícil fazer esse tipo de cálculo, se faz com base no ouro, no que se gastava de ouro para construir, mas eram extremamente caras então, né? Reais. 15 milhões de reais. E a velocidade que uma caravela dessa alcançava era 13 km por hora, que é mais ou menos um homem correndo, né? Então, mas já era uma coisa fantástica em média, tá? Então isso aí já era uma coisa fantástica. Depois tem aquilo que a gente chama de nau, que eram navios bem maiores. Eles tinham 3 ou 4 mastros, tá? Um navio de carga, para percorrer grandes distâncias, e vai ser o navio que o Vasco da Gama vai usar em 97, e tinha aí uma capacidade de pessoas muito maior, chegava a levar 900 pessoas. Aqui vocês têm uma comparação de uma nau com uma caravela latina, né? Só para a gente ver como a nau era muito maior. A nau era o navio de carga por excelência, mas para uma viagem das Índias, eles vão percebendo isso com os acertos e com os erros, eles não podiam ir só com as naus ou só com as caravelas. Se fazia um comboio, onde você tinha caravelas, você tinha naus e você tinha um galeão. O galeão era o soldado que ficava de olho nos inimigos, nos piratas, procurando proteger. A nau ia ser usada para comércio. E a caravela era muito hábil na navegação, então era também muito utilizada, né? Só para a gente ter alguns nomes presentes dos navios, tá? Qualquer barco, né? Ele tem aquilo atrás, ele tem aquilo que se chama de popa, tá? Então, quando eu falo vento em popa, é o vento que vem de trás, né? E que vai para a proa do navio, que é a parte da frente. As bordas do navio, elas se chamam bordas, né? Então, só que a borda que fica olhando para frente, olhando para a proa, que fica à direita, é chamado estibordo. À esquerda, a gente tem o bombordo. Por isso que se fala ir a bordo, é porque a gente pega e vai para o lado do navio. Essa parte curva da proa é chamada bochecha, tá? Que é a bochecha do navio. O navio tem vários nomes, mas basicamente para a gente entender, né? Elas têm, cada verga, cada mastro tem um nome, e isso era usado, lógico, para os navegadores se comunicarem e saberem o que eles tinham que fazer numa caravela. A caravela também tinha castelos, né? Então tinha barco que não tinha castelo, as caravelas latinas não tinham castelos, mas tinha outros que tinham. Então, por exemplo, esse barco aqui tem um castelo na proa, que é essa parte elevada, e um castelo na popa. Os portugueses também, vai ser muito importante, fundamental, no final eu vou explicar,
a adição da vela latina, né? E isso que vai trazer o grande sucesso dos portugueses, a vela latina, por conta da possibilidade de se navegar contra o vento, que é isso determinante na caravela, senão a caravela não podia sair do Mediterrâneo como não saiu as galeras. Tá? Aqui, né, então, todo esse saber, isso aqui é muito engraçado, né, a gente vê bem a atuação da providência de Deus na história, todo esse saber foi trazido para os portugueses por causa das invasões mouras. Tá? Então, a invasão do Tariq na Península Ibérica, no século VIII, ela vai trazer a cultura árabe para a Espanha. E eles vão ficar lutando, né? A Espanha vai ficar lutando até o ano da descoberta da América, 1492, na sua reconquista, para reconquistar seu território pelos mouros. Portugal vai terminar essa reconquista no século XII, muito antes, mas os mouros vão embora. E o conhecimento que os árabes trouxeram, que não era próprio, né, mas que eles vão pegar de todas as zonas conquistadas, né, do Egito, da Ásia Menor, da Grécia, tudo que eles vão conquistar, eles vão levar para Portugal e para a Espanha. Isso vai ser determinante nas navegações. Né? Então, os portugueses não seriam capazes, talvez por outros meios, mas eles não seriam capazes de enfrentar as navegações não fosse o conhecimento que veio para eles da mão dos árabes. Por exemplo, a vela latina, né? E, por exemplo, um monte de outros instrumentos que vão ser fundamentais para as navegações. Aqui um autor que escreve um livro bem interessante sobre as caravelas diz, né? Os descobridores portugueses sulcarão os mares em caravelas e, ao pesar do sol, medir a altura do astro para saber a ladeza, latitude. Todos esses vocábulos são vocábulos latinos, né? De um lugar. Farão girar a alidade do astrolábio, consultarão o almanaque. Esses vocábulos, a Estela estava me falando outro dia, que esses vocábulos todos árabes que tem o al, é porque o al é o artigo em árabe, né? Então, todas essas palavras, almanaque, que começa com al, elas vêm do árabe. Para conhecer a declinação do sol. E nessas palavras ouvirão o eco da cultura de um povo que agora combatem, mas cujos ensinamentos, sem saberem, testemunham a cada hora. Né? Então, eles tiveram uma influência enorme. Tá? E essa era a rota principal, que era a rota da Índia, que vai testar todos os conhecimentos. Como eu falei para vocês, durava aí de 12 a 15 meses de navegação. Eles demoravam tanto assim porque eles tinham que aproveitar as correntezas da Índia. Aqui na Índia a gente tem as monções, são ventos periódicos que têm um direcionamento para o inverno e outro direcionamento contrário para o verão. Então eles tinham que chegar aqui nas monções de verão para aproveitar o vento que ia para a Índia. E tinham que sair nas monções de inverno para aproveitar o vento que descia para o Oceano Índico. Né? Então, tudo isso vai ser muito importante. Quanto a números, Portugal tinha mais ou menos, nessa época, 1,5 milhão de habitantes. Cerca de 280 mil homens vão partir nas navegações nos territórios portugueses. Tá? Então, isso dá mais ou menos 1 a 2 habitantes por família. 1/7 da população, e isso sem considerar que metade era mulher e não ia. Né? 1/7 da população partiu nessas expedições. E não só isso, né? Se 1/7 partiu, outra enorme parte ficou em solo, fazendo tudo o que era necessário para que essas caravelas saíssem dos estaleiros. Né? As caravelas, a hierarquia das caravelas, das navegações, era extremamente organizada, eles tinham um capitão, que podia ser navegador ou não, no caso do Cabral ele não era, tinha um piloto, esse sim era a pessoa que devia ter o maior conhecimento a respeito de navegação a bordo, o mestre que mandava nos marinheiros e os grumetes, que normalmente eram jovens que faziam os trabalhos mais pesados e se preparavam para se tornar marinheiros. Além disso, eles levavam diversos artífices para construir mastros, para
refazer as velas, para todo tipo de coisa que eles precisassem. Um escrivão ia sempre anotando, por isso que a gente tem muitos relatos das navegações, né, anotando tudo o que acontecia, porque essas anotações eram importantes para os próximos navegadores conseguirem passar pelas etapas que precisavam. E um capelão, né, eles levavam sempre um padre, lógico, ficavam aí 1 ano e meio no mar, completamente isolados, muitas vezes, então era muito necessário a presença de um padre. Isso aqui é bem interessante, né, para a gente ver quanta gente estava envolvida com a navegação em Portugal em relação ao número de habitantes, para a gente ver que é muito justo, né, a frase que o Fernando Pessoa coloca na boca do monstrengo, do piloto, né? Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é seu. Então, mostrando que era toda a obra de um povo, né? Um povo que vai, na verdade, ser forjado para isso. Outro verso do Fernando Pessoa, que entendeu muito dessa questão das navegações, a poesia dele, Ocidente, fala, né? Fosse a hora de haver um que havia, a mão que ao Ocidente o véu rasgou. Foi a alma, a ciência, e o corpo, a ousadia da mão que desvendou. Então ele coloca, ele fala, na verdade antes ele fala de Deus e do destino, mas aqui ele coloca a alma que fez as navegações e que desvendou o Ocidente foi a ciência. O corpo, a ousadia dos portugueses, e é bem justo, né? Os portugueses justamente eles vão aliar essa ciência que eles receberam dos árabes com a coragem que eles tinham para ir para o mar. Tá? Então, qual que era o primeiro problema para sair pelo oceano? É a localização. Né? No mar, no deserto e muitas vezes nas florestas, se perde completamente o ponto de referência. Você não tem como encontrar um lugar, um caminho, né? Porque se não se tem referência, a única coisa fixa é o céu. Né? E por isso que os portugueses eles vão desenvolver enormemente a astronomia, porque para se afastar da costa, para sair do Mediterrâneo, para sair dos lugares que eles iam, eles tinham que conhecer bem o céu. E eles vão pegar vários instrumentos, a maior parte deles de origem árabe, que eles vão aperfeiçoar. O primeiro desses, e que vai ter muito importância, é esse chamado quadrante. Ele é quadrante porque ele é um quarto de um círculo. Então, eles pegavam esse instrumento, né, e viam a altura do Sol a meio-dia. Dava para fazer com outras horas também, mas era mais complicado. Na verdade, à noite, a estrela polar era melhor que o Sol. Né? Então, por exemplo, vocês imaginem, a pessoa está com um quadrante. Se ela está a 90 graus, não era o caso, eles não foram até lá, mas a 90 graus, essa bolinha aqui, que marca aqui embaixo, né, ela vai estar no 90. Então, se você está a 90 graus, você está vendo a estrela polar no zênite. Zênite é o ponto mais alto do globo, da abóbada celeste, né, uma abóbada imaginária em cima de nossa cabeça, onde as estrelas seriam pontos fixos. Porque as estrelas se movem, elas têm um movimento aparente, elas nascem, vão para o zênite e se põem, mas entre si elas não têm movimento, por isso que são estrelas que têm um movimento fixo, né? Que tem a posição fixa. Então, eles olhavam e se viam a 90, é que eles estavam a 90 graus. Tá? Só para entender, eles não foram aos polos. Se eles abaixassem e isso tivesse, essa bolinha aqui, a bolinha caísse aqui para o zero, né? E eles enxergassem a estrela polar no horizonte, eles estavam no Equador. Tá? E depois não enxergavam mais a estrela polar, porque ela some, né? Mal no horizonte, mal se podia enxergar. Mas é um instrumento que dá para ser feito por uma criança, tá? E que te diz a latitude, que é uma coisa importante. Né? Então, muito, muito utilizado o quadrante. Tá? Isso vem dos árabes, mas o mais fantástico é o astrolábio. Né? O astrolábio, ele conjugava o quadrante, às vezes podia usar o astrolábio sem o quadrante, muitas vezes usava os dois, dependendo da estrela, do tempo e etc. Mas esse aqui é um negócio simplesmente fantástico. Né? Por quê? Esse astrolábio que está aqui no desenho, que esse aqui, é muito simples, ele é muito
não tem muita coisa nele. Mas eles foram percebendo que dava para se agregar uma série de coisas. O que o astrolábio faz? Basicamente a mesma coisa que o quadrante, só que em vez de você deixar aquela bolinha caindo, que era um problema com o navio balançando, você segurava ele por cima, ele tinha uns 2 quilos de peso, feito de metal, então ele tinha muito mais estabilidade, e você conseguia medir, olhando pelas marcações aqui, você conseguia medir a altura do Sol. Ou, é lógico que olhar para o Sol era incômodo, então muitas vezes você podia só refletir o Sol num pedaço de um pergaminho, qualquer coisa lá. Só que por que ele é muito interessante? Porque eles foram desenvolvendo isso e acrescentando coisas. O astrolábio, ele tem basicamente 2 coisas. Ele tem um disco onde a gente tem as estrelas fixas e tem outro disco onde a gente tem um movimento aparente dessas estrelas aqui na Terra. Então, esse disco é o céu fixo, é uma projeção em 2D, 2 dimensões, da abóbada celeste. E esse disco é o movimento dessas estrelas. Então, mexendo nas 2 coisas, a pessoa podia saber a data, a hora. Era muito fácil, era um relógio excelente. É lógico que se você quisesse saber a data, a hora, você tinha que saber a data. Eu não vou ficar explicando aqui o funcionamento dele, porque não é das coisas mais fáceis de se aprender, né? Mas o que acontece? Todas essas 2 coisas não são dadas pelo Sol. Tá? Lógico, a hora, todo mundo mais ou menos entende que o Sol diz as horas, né? Quando é meio-dia, a gente olha lá o Sol em cima da nossa cabeça, não precisa muito. Quando o Sol está se pondo, o Sol está nascendo, a gente sabe que a gente está por volta de 6 horas, né? Mas como que o Sol ele determina a nossa localização latitudinal? Justamente pelo aquele mesmo raciocínio que eu falei do quadrante. Se o Sol é a mesma coisa que acontece com a estrela polar, vai acontecer com o Sol. É lógico que de maneira diferente, porque quando eu passo do Equador, eu não perco o Sol. Eu tenho, na verdade, que fazer uma continha aí, tirar 90. Mas eles já colocavam tudo isso no próprio astrolábio. Então, o astrolábio, ele me dizia que horas eram, ele me dizia onde eu estava, tá? Ele dizia a latitude e ele dizia a longitude. Esse aparelhinho aqui, alguns historiadores hoje comparam isso com os smartphones da época, né? Porque propriamente te dizia um monte de coisas só com a medição do Sol, tá? E mais, você podia agregar um monte de coisas que você quisesse, tá? Se você quisesse colocar mais uma rodinha que se adequasse às tuas intenções, você podia. Esse astrolábio ele vai ser muito desenvolvido pelos árabes, porque os árabes tinham essa necessidade. Como eles tinham que rezar 5 vezes por dia, eles não estavam normalmente no mar, mas eles estavam no deserto, que é muito parecido com o mar, eles precisavam saber que horas eram e qual era a localização de Meca. Então, as 2 coisas, eles precisavam saber como eles se localizavam e que horas eram. Então, eles vão desenvolver enormemente o astrolábio. Essas 2 coisas, né, vão servir para os portugueses. Tá? Os portugueses vão aperfeiçoando isso, vai ter um número enorme de astrolábios, mas esse era um instrumento assim primordial para a navegação. Ele servia tanto de dia, com observação do Sol, quanto à noite, com observação de várias estrelas. Elas estavam todas marcadas lá, era só achar. O astrolábio, ele ajudava eles a determinarem tanto a latitude como a longitude, exatamente como um GPS faz, com uma grande precisão. Eu esqueci agora do navegador, mas um dos navegadores levou uma carta náutica e depois ele falou, não, eu abandonei isso aí, porque o astrolábio era tão melhor, mais preciso do que as cartas, muitas vezes mal desenhadas, que só ele servia para ele, tá? Vai também ter a chamada balistra, né, que era uma reguinha que se media ângulo também, todos eles. Essa daqui era menos utilizada. E quando não tinha sol nenhum, eles usavam a bússola. Tá? Todas essas utilizações que eles vão fazer desses instrumentos vão ser muito importantes, fundamentais para a direção,
para eles se localizarem. Eles se dirigiam com uma precisão enorme. Era tudo medido em graus, né? E toda hora eles ficavam fazendo essas medições para ver se eles não se desviavam, corrigindo as rotas, tá? Agora, isso é só uma parte da coisa, né? Saber para onde você está indo é uma parte só. Outra coisa é você controlar um navio com as ondas, com os ventos, com as correntes, domar ele com nem um cavalo bravo e fazer ele para a direção que você queria, né? Então, essa era uma segunda tarefa muito importante dos portugueses. Eles vão desenvolver uma série de objetos. Isso aqui é engraçado, que isso aqui que eles contavam a velocidade. Porque a velocidade se dá em nós. Eles jogavam essa pranchinha aqui na água e ficavam segurando o carretel com uma ampulheta do lado e contando quantos nós iam por um determinado tipo de tempo. Por isso que até hoje se fala nos barcos, o barco estava 7 nós, 8 nós de velocidade, né? Todos esses instrumentos eles vão desenvolver para conseguir fazer os cálculos, para onde eles estavam indo, para onde eles, como eles deviam proceder, abaixar. Não é só abaixar a vela, né? Quanta barriga eu tenho que dar na vela. Isso aqui, o vento estava com tanta velocidade, tá? Eles tinham as birutas para medir quanta barriga eu tenho que dar na vela, quanto que eu tenho que suspender. A navegação era uma arte tremenda. Por isso que é muito justo, né, dizer que navegar é preciso, né, justíssimo.